Senhoras e senhores, muito obrigado pela atenção. TV Pensar Direito, SP, S de São Paulo, SP, a sigla de São Paulo, TV Pensar Direito, SP.net.br. Muito obrigado pela sua preferência e aí satisfeitos aqui com a ASUS, netbooks fabulosos, né? Muito bons. A ASUS tem fabricado esses produtos com qualidade. Bom, senhoras e senhores, vamos aqui às verdades da TV Pensar Direito. A Lei 10.792 de 1º de dezembro de 2003, esta lei, feita por legisladores incompetentes, feita por legisladores que queriam tumultuar o processo para a finalidade de esvaziamento de presídio, para que o governo não gaste com isso, porque isso não dá retorno de volta. Os governos dos estados federados e da própria União, liderados pelo estado de São Paulo. A verdade tem que ser dita, a verdade, aqui a verdade pode doer quem for, aqui eu vou dizer a verdade. Então essa lei 10.792 de 1º de dezembro de 2003, ela tentou derrubar o exame criminológico, ou pelo menos tumultuar a lei, mas eles são tão incompetentes que erraram tudo e não deu certo. Veja só, o artigo 112 alterado por essa lei diz que a pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinado pelo juiz quando o preso tiver cumprido ao menos 1/6 da pena em regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão. A decisão será sempre, parágrafo 1º, a decisão será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor. Esse jamais pode pôr fim ao exame criminológico e a própria comissão, né? A própria comissão que está aqui, né? Uma comissão interdisciplinar, certo? O artigo 6º da própria lei não foi revogado, ele continua em plena vigência. Então há uma antinomia na lei por culpa exclusiva da incompetência do Poder Legislativo. Senhoras e senhores, mais uma vez a TV Pensar Direito, a sua TV, a sua web TV na internet. Nós estamos aqui trabalhando hoje com a questão da alienação parental. O que é alienação parental? Alienação parental está expressa numa lei nova no ordenamento jurídico, uma lei muito bonita, que é a Lei 12.318, de 6/8/2010. 12.318,
de 26 de 8 de 2010. Alienação parental. Alienação parental significa que numa separação de um casal, o pai que sai de casa, uma hipótese, a mãe coloca coisa na cabeça de uma criança, do adolescente, aliena a criança contra o pai, coloca coisas e mais, faz denúncias de falso abuso sexual, que o pai abusava. Nós temos um caso nos Estados Unidos em que um pai está preso por uma denúncia de ter abusado dos 2 filhos e inclusive a família colocou um site na internet de falsos abusos sexuais. E eu estou aqui, o senhor deve estar notando de costas, com um rapaz trabalhador, um rapaz jovem, que está sofrendo por causa disso. Na justiça, ele se separou, evidentemente. Na época, a criança tinha 2 anos de idade. Ele é uma pessoa profissional das artes marciais, uma pessoa trabalhadora, honesta. E a mãe dele, uma senhora também de respeito. E a ex-esposa dele, com o intuito de afastá-lo de ver a filha, na época com 2 anos, inventou que ele abusava da criança. Nós colocamos na justiça mais de 7 testemunhas, ele como professor de artes marciais, mais de 7 testemunhas de que ele nunca, como professor, abusou, e ele viajava e trabalhava com crianças. Ora, é muito simples, o abusador sexual, o pedófilo, ele é contumaz e compulsivo. Eu sou advogado e psicanalista. Ele é contumaz e compulsivo. Se ele é contumaz e compulsivo, ele teria feito na sua atividade profissional. Por que não fez? Porque não é pedófilo, porque a denúncia é falsa. Nós estamos lutando na justiça para provar a inocência desse rapaz. E eu garanto ao senhor e à senhora que será um caso de repercussão nacional e internacional. Porque hoje a criança já faz 9 anos de idade, né? 8 ou 9 anos de idade, e ele está aqui porque o processo não pode aparecer o rosto dele, porque o processo corre em segredo de justiça, por ética profissional que eu tenho e por questão também de respeito à justiça. Nós não podemos apresentar o caso, mas nós vamos continuar lutando. Essa lei nova de alienação parental, que é a Lei 12.318 de 2010, ela traz punições para a mãe, ou às vezes o pai que fica com a guarda da criança e fala mal da mãe, denigre a mãe, faz denúncia contra a mãe, ou a mãe que fica com a guarda da criança na separação e faz denúncia contra o pai, denúncia de abuso sexual, não passa o telefone, certo? Isso é considerado pela psicologia, pela psicopatologia, como a síndrome, é a chamada SAP, é a síndrome da alienação parental. A síndrome da alienação parental é uma patologia psíquica, uma doença psíquica gravíssima, que acomete o genitor, pai ou mãe que está fazendo isso, que deseja destruir o vínculo da criança ou do adolescente com o outro. Ou seja, a mãe, no caso dele, quer destruir o vínculo, e já conseguiu destruir, porque ele até hoje não vê a filha dele, de 2 anos na época que eles se separaram, ela mais ou menos hoje beirando 9 anos, e ele não vê a criança. Nós vamos vou fazer uma série de reportagens sobre isso, para mostrar o abuso que é isso. Então ela manipula o outro cônjuge, né, o outro pai ou a mãe, no caso a mãe, no caso dele aqui concreto, a mãe manipula afetivamente para atender seus interesses escusos. Quais são os interesses escusos dela? Deixar ele sem ver a filha, deixar inclusive a mãe dele, que é uma avó extremosa, uma avó que gosta da criança, sem contato com a criança. E a gente tem que aguentar isso, mas a justiça vai dar resposta. Mesmo que a justiça seja lenta, eu confio na justiça, confio na magistratura, e que nós vamos reverter. Esse caso ocorre aqui na Bahia. Nós vamos reverter esse caso e com certeza muitos casos estão surgindo para a gente. Estamos fazendo um grupo de terapia, né, no caso dentro da filosofia clínica, que eu sou especialista, lato sensu, especialização lato sensu, filosofia clínica, e na filosofia psicopatológica forense, no sentido até que tá as doenças psicopatológicas, não é? Então a SAP, que é a síndrome da alienação parental, deriva de um sentimento neurótico de dificuldade de individualização, de ver o filho como um indivíduo diferente de si, e ocorre mecanismo para manter uma simbiose sufocante. Esta mãe, ela quer a criança para ela e quer de qualquer maneira destruir a relação. Inventou ela, a mãe, no caso a ex-esposa dele, e
a sogra inventaram o abuso sexual. Não existe prova nenhuma, e a psicologia fez um desenho da menina em cima do pai, não prova nada, porque a criança não mente, mas tem fantasias. Senhoras e senhores, nós vamos iniciar uma série de reportagens sobre esse assunto. Envie seu comentário, envie seu e-mail. O nosso YouTube TV Pensar Direito, youtube.com TV Pensar Direito, é um canal que está tendo um sucesso maravilhoso. Nós sucesso em nome do Deus Todo-Poderoso, em nome do Deus clemente e misericordioso, que quer a verdade e a justiça. Que assim seja. Senhoras e senhores, dia 1º de setembro e 15 de setembro, estaremos em Salvador, fazendo um curso inédito, curso de alienação parental e sua síndrome, com aspectos jurídicos e aspectos psicológicos e mais aspectos da filosofia psicopatológica forense. E nesse curso nós vamos contar com a presença do psicólogo, nosso parceiro aqui na TV Pensar Direito, o doutor Jamilton Vasconcelos. Muito obrigado, faça já a sua inscrição, não perca, vagas limitadas. Estaremos divulgando a questão da síndrome, a síndrome da alienação parental. É uma doença. A mãe separada, ela quer porque quer destruir o pai, destruir a relação do pai para com o filho, e utiliza isso. E eu tenho um caso para a semana, no nosso vídeo para a semana, que ocorreu em 1993. Em esse outro caso, ocorreu em 1993, a criança, aos 8 anos, começou o sofrimento aos 4 anos, e aos 8 anos foi vítima de um acidente que levou a criança e que gerou muita mágoa ao pai da criança, e nós vamos discutir esse assunto. É um caso absurdo que a mãe também e a família dela utilizaram da alienação, alienou a criança, prejudicou a psique da criança, e um acidente de carro vitimou essa criança. É um absurdo e nós vamos continuar denunciando. Nossa luta é ideológica, nossa luta é por um mundo melhor, nossa luta é uma luta de luz, de vida e de força. Muito obrigado ao senhor e à senhora que assiste nosso programa. Nosso programa não tem medo da verdade. Nós estamos aqui pela verdade, pela justiça, e com certeza queremos algo justo e perfeito. E que o olho que tudo vê, este olho que tudo vê, é um olho da verdade, da justiça, do Deus onipresente, onisciente e onipotente. Não vai permitir a injustiça. Eis o meu papel, sou instrumento disso. Muito obrigado. Participe do nosso curso de alienação parental e sua síndrome da Lei 12.318 de 2010, com aspectos jurídicos, psicológicos, com a presença do Dr. Jamilton Vasconcelos, que é um psicólogo, e aspectos da filosofia psicopatológica forense, que ganha espaço no Brasil todo e no mundo com as perícias filosóficas nesta área. Senhoras e senhores, eu tenho um enorme prazer de falar para os senhores. Muito obrigado. Para a semana tem mais. Assista o nosso programa TV Pensar Direito. Um sucesso de audiência. Talvez isso incomode a muita gente. Mas, minha gente, aqueles que nos invejam, façam uma coisa, trabalhem. Muito obrigado. Um bom dia a todos.